Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa A Ponte. Sou Cícero Filho. Tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Como nosso convidado hoje, temos o analista político e proprietário do Instituto MB Pesquisas, professor Marcelo Bastos. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal por Alagoas, Paulão. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia, queria cumprimentar você, Cícero, Mozinho, Marcelo, que eu conheço de longas datas, agora de pesquisa, mas a referência para mim é o professor, né? Né, Marcelo? Exatamente. Tenho certeza que é um grande orgulho. E principalmente os ouvintes da Band, estou à disposição, uma alegria ser entrevistado por vocês. A gente que agradece, deputado. Estamos a menos de um ano da próxima eleição. Que balanço você faz até aqui desse seu terceiro mandato como deputado federal? Positivo. Na realidade, a gente teve dois momentos. Quando eu cheguei na Câmara, eu fui candidato, perdi a eleição no primeiro momento, entrei como suplente. Em 2013? Em 2013. Então, até a gente teve a experiência no governo da Dilma, não é? Ainda estava no processo de ascensão, depois teve alguns problemas na economia, então a gente tinha uma estabilidade, eu diria, republicana no processo, na relação, inclusive, com os poderes. Depois se agrava um pouco com a ascensão do Eduardo Cunha no poder, né? Aí houve toda aquela polarização. E agora, com o novo presidente da República, que foi meu colega deputado federal, a realidade muito conflituosa. A gente está vivendo uma conjuntura muito complicada, o processo da República não está sendo respeitado, o que define, né, o segundo artigo da Constituição, os poderes são harmônicos e independentes, que é um legado não só do Brasil, mas do mundo, né? O famoso Conde de Montesquieu, depois da Revolução Francesa. Aqui no Brasil está sendo desrespeitado principalmente pelo Executivo. E, ao mesmo tempo, algumas ameaças das Forças Armadas, né? Que você tem pessoas em posição estratégica, de vez em quando dando declaração, colocando em xeque a democracia. Então, a gente verifica esse processo. Do ponto de vista estrito sensu, a gente conseguiu apresentar vários projetos. Eu tenho muito orgulho, fui o deputado que mais apresentou projeto legislativo, né? Apresentei também emendas focando em algumas políticas públicas importantes, como educação, saúde, agricultura familiar, principalmente cultura, que é uma área que geralmente você não tem alocação de recursos. Fazendo um bom debate, eu tive a sorte de, em 2017, ser escolhido pelo partido para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria durante um período de um ano, muito rico essa experiência, tensa, enfim, uma caminhada importante que a gente espera dar continuidade, entendendo a importância do parlamento para o Brasil, né? Não só na Câmara Federal e no Senado, mas no caso específico do Senado. E esse novo cenário, que aí eu finalizo, porque a gente teve um fato novo, que foi o novo Código Eleitoral. A relatora, né, a Margarete Coelho, do PP do Piauí, professora doutora em Direito Eleitoral, ela fez uma compilação de mais de 800 artigos, de várias leis esparsas, né? E aí você consolida já a experiência que ocorreu na última eleição, financiamento público, coligação só do partido próprio. Aí o que foi modificado agora? Claro que tem vários itens, mas eu destaco dois. Primeiro, o percentual, que antes variava de 100, 150 a 200, agora é 100%. E essa realidade ela vai ter uma modificação intensa. Diminui o número de candidatos. Ela vai ter uma modificação intensa, não a nível estadual, que são 27. Agora, federal, sim. Então, você vai ter 9 mais 1. Né? Apenas 10 candidatos. Por e partido 30, ou federação? E agora não, já há um certo tempo, o espaço da mulher legítimo. E o fato mesmo novo é que não teve na última eleição um processo federativo. Então, o processo federativo, você funde os partidos numa entidade programática. Eu acho que isso é muito importante, que a gente não tem as alianças, não tem, muitas vezes, nexo causal, ponte, né, como é o programa aqui, programática, e você vai ter uma relação de 4 anos, né? Então, aqui no caso de Alagoas, como está se ventilando, possivelmente, de uma federação entre o PCdoB,
o PSB e o PV, né, e além, claro, o PT, se você coloca os 4 partidos, vai dar quanto? 2 candidatos por partido, né? 2,5. Então, porque você não tem mais a opção de lançar 10 para cada partido. Você transforma em um. Muda muito. Porque alguns partidos faziam projeção de Inclusive, liderança. dentro do aspecto estratégico eleitoral, né? Você vai ter que alguns partidos faziam uma estratégia de projetar lideranças, lançava agora para 2024. Essa possibilidade diminui. Você não vai poder ter uma pessoa fracionada. Então, acho que o grande processo é isso, entendeu? Aí está havendo muita... Uma questão para a sobrevivência dos partidos menores, como você bem colocou, deputado, é a questão da federação partidária. Porque sem ela fica muito complicado fazer o quociente eleitoral. Lembrando que para fazer um deputado federal aqui, na eleição de 2018, que vai ser mais ou menos igual para 2022, é 170 mil votos. Lógico que a regra mudou, né? Inclusive em sobra de vagas, não precisa dos 170, 136 mil votos. Vamos imaginar que o PT ou a federação teria que fazer e, logicamente, um deputado atingindo 20% desse valor total de 170 mil, chegaria a 36 mil votos. Então, essa situação facilita, inclusive, a sua candidatura da sua reeleição. Mas o grande problema da federação é que vai engessar de cima até embaixo, vai verticalizar. Então, o PSB, né, por exemplo, o JHC poderá ser candidato ao governo. Então, se federalizar, ele não vai poder estar no PSB. Naturalmente, ele vai ter que sair. Porque o PSB, se vai apoiar, vamos imaginar, o Lula para presidente, porque se apoia o Lula para presidente, vai ter que apoiar o mesmo candidato aqui ao governo. Então, isso vai engessar e vai complicar essas federações. Marcelo, internamente, você que eu conheço há anos, sabe que a esquerda tem um debate intenso, que é o segredo, né, dos partidos que têm cortes sociais, como PT, PCdoB, PSB, PDT, Rede, né, pessoal, enfim. Eu tenho uma leitura, quando alguns dizem, não, vai modificar, porque o João Caldas, ele teve um papel importante, é preciso lembrar, 2002, na apresentação do Zé de Alencar, ele ajudou nessa ponte, entendeu? E foi a crise que deu aqui em 2002, entre João Caldas e a Luísa, onde o PT, no primeiro momento, não queria aliança com o PL, havia uma rejeição do Zé de Alencar, e isso foi diminuindo, no final ficaram 5 estados que não concordaram com a política nacional. O PT fez uma intervenção nacional, o PT de Alagoas sofreu uma intervenção, preciso lembrar, não só aqui, mas 5 partidos, para fazer aliança do projeto nacional. Na prática, federalizou, né, ali quando houve a intervenção. Aí o João Caldas é a pessoa que traz o Bolsonaro para Alagoas, ele apresenta, e o JHC surfou um pouco nessa onda desse público. Aí alguns, não, o JHC não vai ficar, o João Caldas não vai ficar. Eu disse, eu tenho uma leitura diferente, o João Caldas é um homem pragmático, né? E lida com a comunicação. Você já dialogou, Paulo, com o PSB local em relação a isso? Ele fez contato comigo por telefone. Eu tenho uma leitura, mas antes de fazer contato comigo, eu tenho uma leitura do pragmatismo. Veja bem, o grande cabo eleitoral, Marcelo, é o Lula. A gente fica aqui, logicamente, tem 2 institutos de pesquisa, além do o novo instituto que o Marcelo está coordenando, a gente fez através de um terceiro, não vou fazer aqui a propaganda, em novembro, e eu peguei os números, tive um diálogo com o senador Renan, que tem uma versão sobre pesquisa, quando você fala com o Arthur é outra leitura, exemplo. A pesquisa que a gente realizou em novembro, a situação do JHC para governo hoje, né, ainda tem um tempo longo, muito confortável, né? Ele tem percentual acima de 30%. O candidato, o senador Rodrigo, em torno de 9%. E o Paulo Dantas em torno Todas de 4%. Todas as pesquisas apontam isso. Agora veja, será que ele vai sair? Tem alguns senões. Ele está 1 ano e pouco, qual foi a marca que criou, então, mas o cavalo, sei lá, está passando, esse é um fator. O João Caldas, essa questão da mudança, para ele, não, na verdade, apoiei o Lula, apoiei essa, mas me arrependi e tal, e a população não está nesse. Aí, veja bem, é o desenho que tem, como disse o Marcelo com muita precisão, ele tem um caráter nacional e vinculante. Então, não existe autonomia nos estados, João. Então, se esse desenho ficar, PSB, PCdoB e PV, o PV está muito avançado.
o Lula e a direção Inclusive do não partido, vincula só para um processo eleitoral, como você falou, Paulo. Vincula para 4 anos. O PV Esse processo e o foi próximo. delegado à questão de uma temática que eles têm uma expertise grande, que é a questão ambiental. O PV aqui do Brasil já foi um pouco uma cópia do PV alemão, né? Então, juntando tudo isso, vai ser discutido? Claro que vai ser. Eu defendo a federação e concordo com o Marcelo, foi uma forma de contribuir, principalmente o PCdoB. O PT sempre foi parceiro, teve o problema lá do coeficiente e agora foi o processo federativo, né? Para dar um fôlego importante. Então, essa pauta vai ser discutida no plano nacional do PT, vai ter divergência, que é natural, Claro, mas parte. eu sou favorável. Ah, mas vai ter consequência em Alagoas. Mozinho, projeto principal nacional. Eu vou lutar para ser eleito, entendeu, Marcelo? Mas eu compreendo, para ter mudanças estruturais, é importante parlamentar, mas é o executivo que define. Então, se eu sou um partido de caráter nacional, o principal líder está na campanha, está bem, diminuindo a resistência, como é que eu vou fazer gestões para atrapalhar o projeto nacional? E outra coisa, eu não subestimo. Todo mundo aqui tem experiência. Eu tenho muito receio, já ganhou, Marcelo. Já ganhou, desarma o Exército. Daqui para lá, essa elite sempre fez corte na democracia. É muito tempo até outubro. Então, o Lula está fazendo um movimento grande, no sentido de dizer, olha, pessoal, Tem tentado eu ampliar o quero máximo fazer a possível. concertação nacional, né? Como foi o Felipe Gonzalez. João Mozinho, por favor. Deputado Paulão, na semana passada, uma pauta sensível foi tratada na Câmara, que foi a questão da derrubada do veto, da questão do fundão eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro tinha feito o veto em relação aos 5,7 bilhões e a Câmara derrubou. O senhor votou a favor da derrubada do veto. Não se gasta muita eleição, se gasta muito dinheiro, Paulão, em eleição política partidária. Qual a sua opinião em relação à queda do fundão? Pode ser que gaste até dinheiro. Agora, gastar dinheiro para fortalecer a democracia, eu acho que é fundamental, pessoal. E a gente tem que ter coragem de fazer esse debate. Tem um desgaste? Tem. Eu percebo nas redes sociais, principalmente de robô. Agora, quem faz isso? O Bolsonaro. O Bolsonaro faz uma discussão que a campanha dele foi minimamente registrada no TRE. Uma grande mentira. A campanha do Bolsonaro ela teve uma projeção e um planejamento 2 anos antes ou mais. Quando o Steve Bannon ele entra na campanha, uma nova estratégia de comunicação na interna, só o dono da Van gastou 14 milhões de reais. Paulo Lema, que é um dos homens mais ricos do mundo, imagina o que ele gastou, o dono da Ambev, da loja americana. E acho ele. Então, há uma discussão que a campanha do Bolsonaro, só com fake news, essa rede de robô internacional, que era enviada da Tailândia, que era enviada da Rússia, da Indonésia e de outros países, foram acima de 50 milhões. Bolsonaro é um hipócrita. Mas, campanha é cara, então veja bem, o que tem do fundo eleitoral é um processo institucional. Eu defendo o fundo público. Aí você tem um partido que faz esse debate, que é contra o fundo público, Partido Novo, que na realidade não é Partido Novo, né? Quando você escuta aquela moçada do Partido Novo falar, são é o Egito Antigo, saindo das tumbas, né? O sarcófago. O PSDB também votou para a permanência do veto presidencial também, o PSDB. O PSDB tem um grau, às vezes, de hipocrisia nesse processo, porque toda essa moçada que faz isso, ele tem ligação com a Faria Lima. Mas em relação aos valores, Paulão, não ao fundo em si, conceitualmente, o fundo eleitoral, foi 5 bilhões, 5 bilhões mesmo assim. Porque, como você fala, ele financia a democracia. A gente precisa financiar a democracia no país. A gente financia tanta coisa, o poder público financia tanta coisa, tem que financiar a democracia, porque ruim era quando era o poder, quando era a iniciativa privada que financiava. Aí tem os grandes esquemões. Mas a gente fala em relação ao valor. Tudo bem, é preciso fundo eleitoral, mas você acha que nesse patamar, nesse valor, ontem mesmo diminuiu o valor. 4,9 bilhões? Não, ontem diminuiu, né? Era 5,7 e passou para 4,9. Veja bem, na realidade, esse valor é para uma realidade conjuntural que a gente está atravessando. Veja bem, esse debate ele é mais acalorado devido a uma conjuntura que a gente está atravessando na economia, né? A gente está, primeira volta da fome, né? Mais de 20 milhões. Inevitavelmente se faz o paralelo, né? Como gastar tanto, tendo a situação você dessa. levanta o seguinte, o Lula conseguiu tirar 40 milhões de pessoas, esse consegue voltar 20 milhões da fome. As pessoas estão comendo osso, cabeça de galinha e pé, que era descarte, era lixo, né?
você tem uma inflação alta, perda de poder aquisitivo. Então, quando você faz qualquer comparação com o gasto público, aí isso é o cartão corporativo do Bolsonaro, tudo isso, quando gasta, quanto é o orçamento da Assembleia, quanto é o orçamento do Poder Judiciário, tudo isso pesa, né? Aí você levanta. Aí tem algumas coisas que ninguém fala. Eu vou dar só um exemplo. O Ministério Público, que é tão moralista. Quantos anos o Ministério Público recebeu ajuda, moradia, morando na mesma cidade? Auxílio moradia. Para que maior escândalo do que esse, pessoal? O Poder Judiciário também. Não, o Poder Judiciário depois. Eu quero focar. Quem criou o auxílio moradia no Brasil foi o Ministério Público. Aspiado, eu estou dizendo. O Poder Judiciário pegou carona. O grande responsável pela imoralidade foi o Ministério Público. E com detalhe, você morar na cidade e receber auxílio moradia, você pode receber diário quando viaja. Você tem um apartamento funcional em Brasília. Porque é uma imoralidade. Então, recebeu vários anos no plano estadual e federal. Aí eu pergunto, cadê o CNJ? Cadê o Conselho Nacional do Ministério Público? Cadê o juiz ladrão Sérgio Moro, que não fez isso? Cadê o picareta do Dallagnol, que não fez nada? Você viu agora o passe. Qual foi o passe para o Moro ir para aquele maior escritório jurídico do mundo? 150 milhões de dólares, pessoal. A gente fala já sobre isso, Paulo. O outro está com a Fundação Dallagnol, comprou recentemente um apartamento de 8 milhões de reais. E ninguém Marcelo, discute. queria falar alguma coisa sobre o tema? Mas, voltando para o tema local, a pergunta que eu faço ao deputado Paulo é o seguinte, em relação à questão da sua candidatura à reeleição a deputado federal, com essa nova regra que não tem coligação. Como é que você está costurando para que você garanta a sua reeleição? Eu estou fazendo dois planos, Marcelo. Estou fazendo um plano interno, né? Que a gente Mas é candidato à reeleição mesmo? Candidato à eleição. Deputado, eu pensei em outra coisa. Não, reeleição. Candidato, eu estou fazendo dois planos. Um plano interno com o processo da nossa militância, trazendo pessoas importantes que têm caminhado, alguns, inclusive, mais jovem, deve ter sido Barbosa, por exemplo. Tem pessoas que devem ter sido seu aluno, que você foi um cara que tem um papel muito grande na educação. Basile, né? Ele foi candidato pelo pessoal, teve 50 mil votos. É um jovem que tem um trânsito diferenciado, né? Classe média na universidade. A gente está trazendo um contemporâneo seu do movimento estudantil, o professor Edvaldo, né? De Delmiro. Delmiro foi ele teve quase 8 mil votos quando foi estadual pelo PCdoB. O Judas está voltando para o PT, entendeu? Então, claro, são... Mas o Daniel Barbosa, existe essa possibilidade, filho do vice? Daniel Barbosa está dialogando. Daniel Barbosa é o seguinte, ele está dialogando, fazendo alguns movimentos. Ele continua afiliado ao MDB. E o senador disse que ele continua no partido. Fala-se que ele não é assim tão... assim, afeta o MDB em si, não é aquele cara orgânico. De repente, esses processos que ocorreram... Mas o Arthur Lira também comenta, disse, não, eu aloquei 120 milhões para Arapiraca e tenho um compromisso do pai dele para ele ser candidato pelo PP, né? Ele procura a gente. Você acompanhou o Luciano Barbosa, a esposa dele, a Clédia, já foram militando no PCdoB, no movimento sindical. E o Luciano entra no MDB lá atrás, ela continuou tendo militância, então ele foi criado num ambiente, é uma pessoa... Mas a gente tem que analisar com muita calma, entendeu? Ele entra ou não, na realidade... A gente não sabe qual o partido que ele quer entrar. Então, repito, ele continua no MDB, há uma discussão que está no PP, e ele procurou para dialogar com o PP, a gente está dialogando, que é um Mas se assim decidir, vai ser bem-vindo no PT? A gente tem que analisar. Tem gente que concorda ou não, né? Então, eu estou montando uma chapa mais pura, mas a gente tem que discutir. Aí vem o fato novo da federação. Se a federação vem, Marcelo... Você traz terão que ter uma participação. O PSB, um ex-federal, que a gente não pode subestimar, que é João Caldas. Então, João Caldas vindo, fica difícil você recepcionar o Daniel, né? Num processo, entendeu? Então, esse processo, eu acho que a gente só vai ter cenário, se isso em março. Até lá vai ter mudança, desistência. Claro. A gente vai estar indo para o intervalo, volta daqui a pouco. Eu queria que o jornalista João Mozinho deixasse uma pergunta, João, para o deputado Paulão. E na volta do intervalo ele responde para a gente. Paulão, existe a possibilidade de uma aliança entre Lula e Geraldo Alckmin, sendo o vice do Lula. Geraldo Alckmin, que é um histórico tucano, pode estar indo para o PSB também. Queria saber a opinião do senhor sobre essa possível aliança no próximo bloco.
A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho, como convidado, o professor Marcelo Bastos, analista político, proprietário do Instituto MB Pesquisas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Paulão. Paulão, o João Mozinho deixou uma pergunta antes do intervalo e eu queria que ele repetisse. Paulão, existiu um jantar na semana passada onde participou Geraldo Alckmin e outras lideranças políticas nacionais com a presença do presidente Lula. Como você vê a possibilidade do Geraldo Alckmin, um histórico tucano, ser o vice do Lula? Ele está indo realmente de partida para o PSB, ser o vice do Lula? Como é que você vê essa conjuntura? O Lula deu uma declaração que queria ele no PSD. PSD, né? Do Kassab. O Kassab estava presente. Mozinho, veja bem, eu faço uma leitura, claro que nem todo mundo concorda, eu respeito muito. A gente vive tempos sombrios. Eu não subestimo o poder do processo da direita no Brasil. O papel das Forças Armadas no Brasil. A gente tem uma democracia muito jovem. De 64 a 85, a gente não gosta de falar muito isso, a gente teve uma ditadura militar. O processo da Dilma foi um golpe, inclusive com o ministro do Exército, que depois fez um livro, Ameaça o Supremo Tribunal Federal. E recentemente, agora, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que foi exonerado pelo Bolsonaro, ele foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal para ser o auxiliar do TSE. Qual o papel que tem um general nesse processo? Ou seja, na realidade, houve um medo, há um medo mesmo dos poderes constituídos. Então, nessa linha, o PT sozinho não ganha eleição. A esquerda, quando você faz um somatório dos votos, de 503 deputados, chega a menos de 150, para arredondar, 150 votos. 150 deputados? 150 deputados. A metade mais um é 257, 2/3, mais grave ainda. E aí você tem uma RP9, que foi criada com o Rodrigo Maia, mas ele não executou bem. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, está sentado num orçamento de 20 bilhões, de forma discricionária, colocando recurso onde quer. O próprio Lula fez um debate que é difícil você governar. Então, na prática, já é um semipresidencialismo, entendeu? Então, nessa esse conjunto de fatores, na sua opinião, na deputado, minha visão, justifica a gente tem que ter um personagem como o Alckmin, mais moderado? O seguinte, quem defende a democracia? Não é? Claro que o Alckmin não tem uma tradição. A tradição era Mário Covas, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que a gente tem discordância porque a gente foi contra ele, mas o histórico de Fernando Henrique Cardoso, ele foi um cara importante na caminhada. Deputado, abrindo um parênteses em relação, o Geraldo Alckmin, ao longo da sua história, foi 4 vezes governador de São Paulo, batia na canela, como diz um popular, no Lula. Não vai ser uma grande contradição essa aliança? Como você disse, é muito importante, o Lula perdeu algumas eleições, 3 eleições consecutivas, porque ele tinha uma linha mais radical, não pagar dívida externa, aquela coisa toda. Quando ele entendeu que devia ser mais brando para poder trazer outro tipo de eleitorado que ele não tinha, ele foi muito inteligente quando ele trouxe um grande empresário nacionalista, Zé Alencar. Isso somou muito, ele trouxe grande parte daquele empresariado que dizia que se o Lula ganhasse, como o Mário Mato, ia embora do país. Você lembra disso? Não toda a ameaça do Mário Mato, que era presidente da Fiesp.
Então não era mais interessante buscar tipo um empresário nacionalista, o dono da Natura, por exemplo, para ser um vice, para trazer esse empresariado de que o próprio Geraldo Alckmin, que não, eu acho que não vai somar tanto, que é de São Paulo, o Lula, quer queira ou quer não, apesar de ser nordestino, foi criada a história dele em São Paulo. Será que é o candidato mais interessante, que bateu ao longo da história? Você está vendo o vídeo aí, onde ele bate, chamava a patota do PT. Será que é o melhor aliado dele ou seria um grande empresário nacionalista que viesse somar mais com o Lula? Na realidade, o Lula e o PT fez convite ao filho dos Alencar, né? Não é só o saudosismo, a importância dele. E ele priorizou ser presidente da Federação da Indústria em Minas. A vocação dele é mais industrial, enfim, não é como o pai, que tinha toda a motivação e a paixão pela política. Ele é um pouco mais reservado. Mas era o nome que o Lula e o PT queriam. Eu, particularmente, Marcelo, a Natura, só fazendo uma correção. O cara da Natura, ele é bolsonarista. Não, aquele que foi da Marina. O que foi o vice da Marina? É isso mesmo. Ele declarou que é Bolsonaro. Foi uma surpresa minha. Porque quando ele foi vice da Marina... Mas ele declarou que vota no Bolsonaro agora. Agora, eu vejo uma empresária que vem fazendo uma modificação na relação de trabalho muito interessante. Que é trabalhando a questão de gênero, a questão racial. Ela não demitiu durante a pandemia, que foi um período difícil. Você é empresário, sabe que não é fácil, né? Eu acho que a Luísa Trajano, ela teria um processo assim importante, protagonismo feminino, sim, de ser de São Paulo. É uma figura nacionalista. Agregaria mais do que o Alckmin? Eu acho que eu sim. Também, na minha avaliação. Na minha avaliação. Também acho agora, que agregaria mais. O Lula é uma ação, Marcelo, você sabe muito bem. Mas em relação à contradição, você não vê contradição? Não, existe contradição. Tem um vídeo, acho que não é. Não, contradição. Até meio recente, onde o Geraldo Alckmin disse que o Lula queria voltar à cena do crime, né? Exatamente. Não, contradição vai ser explorado pela imprensa, os marqueteiros vão usar com muita capacidade. Na realidade, essa ação é mais do Lula do que o PT, entendeu, Marcelo? Ele quem está. Aí, qual o sentimento que a gente percebe de algumas pessoas que têm uma relação do cotidiano com ele? É que quando ele traz o Alckmin, que foi do PSDB, de qualquer forma ele traz um legado do PSDB, né? O PSDB de São Paulo, que é o que mais formula. Segundo, ele cria uma estabilidade jurídica no campo empresarial. Para você, a Faria Lima ali, né, sentir que ele daria segurança jurídica, contratual. Terceiro, ele esvazia o papel do Dória, porque o Dória, quando é presidente, o Alckmin sendo, ele esvazia o papel. E, ao mesmo tempo, esvazia o papel do Ciro Gomes, entendeu? Então, são jogadas pragmáticas que de repente vai ter um resultado eleitoral, mas do ponto de vista conceitual, programática, a preocupação do Marcelo é pertinente. Eu acho vai ter contradições. Viu, Paulão, que tem outro fator também que favorece essa questão do Alckmin, a questão da pauta dos costumes. Né? Eu acho que com a entrada do Alckmin, né, ele exerce um papel nesse sentido, né? Um cara meio que moderado, ligado à Igreja Católica. Então tem esse papel. Comenta em relação até da Opus Dei, né? Exatamente. Em relação à força eleitoral, por mais que o Lula tenha feito carreira política ali em São Paulo, como o professor Marcelo falou, mas a gente sabe que nos últimos anos, a grande força ali em São Paulo é o PSDB, né? O Alckmin, por exemplo, o senhor sabe disso, lidera todas as pesquisas para São Paulo, né? Como governador. E Márcio França ali também exercendo o papel, que foi vice dele, né? Enfim. Mas a gente falando da política local agora, saindo um pouco da política nacional, deputado, nós teremos possivelmente um ano eleitoral atípico, sobretudo aqui para Alagoas. A possibilidade do governador Renan Filho deixar o governo e ser candidato ao Senado. Com isso, a Assembleia terá que eleger um governador, né, chamado de governador tampão. Enfim, como se houver esse cenário, como o senhor faz essa análise em relação a 2022 da política local aqui em Alagoas? Complexa. Na realidade, o processo eleitoral, quando o Luciano Barbosa ele renuncia e vai ser candidato em Arapiraca, aí eu deixo o desafio até o Marcelo, que também gosta de escrever, não só o artigo, mas eu acho que vai dar margem no futuro a ter TCC de especialização, mestrado ou doutorado. Porque só o tempo vai dizer o que ocorreu, entendeu, Marcelo? Aí tem várias versões aqui que eu não vou citar
uma versão que foi uma espécie que atingiu na família, teve uma questão subjetiva e tal. Será que só foi isso mesmo? Né? Então, na realidade, a concretude, e renunciou. Mas aí, vamos ter um ano bem diferente, né? Sim, aí com essa questão, quem é que tem um protagonismo? A Assembleia Legislativa. O Marcelo Vitor, como presidente da Assembleia, queria ser o candidato. Todo mundo sabe disso. E ele já tem uma estrutura junto com o Arthur, que fez a campanha do Davino, de uma das grandes agências do Brasil, que é a Propeg, e percebeu que fazendo qualitativa teria alguns senões, né? E o que é que ele percebeu? Pragmáticos. Não, então se o plano A não dá certo, eu vou colocar o plano B, Paulo Dantas, né? Então é a Assembleia que apresenta o nome. É fácil esse debate. O PT não lançando candidato a governador, o senhor apoiaria o Paulo Dantas, não, por exemplo? Aí veja bem, o processo, o Paulo Dantas, eu fui deputado estadual. A Assembleia tem um desgaste estrutural aqui em Alagoas, né? O senador Rodrigo Cunha é um candidato inoduro, né? Qual é a articulação que ele tem, né? Não tem grupo nenhum, mas eu não subestimo que, de repente, pode ter uma narrativa, essa narrativa, né, contra a Assembleia vingar. No campo da esquerda, o Cícero, você fez a pergunta, sou federal. Agora, se tivesse um cenário novo, tem algumas pessoas da convivência do próprio governador que entendem que ele não deve sair. Ele deve ficar até concluir o mandato, porque tem uma realidade concreta. A chapa de estadual hoje, do MDB, praticamente não ficará nenhum deputado no cenário, pelo menos só um comentário. Aí era para você ficar no governo até o final, montar a chapa de estadual, de federal, tal, enfim, esse é um cenário que o Arthur Lira é quem espalha. Mas abrindo mão e perdendo a possibilidade de ser senador da República? Ele levantando isso. Se ele fica e faz esse desenho, eu, inclusive, uma vez falando com ele, se era essa possibilidade, a decisão é pessoal também, política, ele teria condições de coordenar a campanha de Lula. Ampliava mais do que o PT, porque o PT amplia e já faz parte da conversa naturalmente. Você tem dúvida que o Lula eleito, o governador, que é um dos melhores gestores na história, e isso está comprovado até pela oposição, ele não teria a possibilidade de ser ministro, né, Marcelo? Eu tenho certeza. Esse aí é um processo, tá? Então, o cenário, ele saindo, ele vai ter uma experiência, Cícero, que você já teve, eu já tive. O governador nunca perdeu. Ele foi prefeito 2 vezes, federal 2 vezes e foi governador 2 vezes. No primeiro momento o pai teve um papel importante, né? E todos aliados, no segundo, o protagonismo dele. Ele teve um dos maiores percentuais. Em março, ele vai renunciar. E essa canetinha... 2 de abril. Essa canetinha aqui, quando ela for entregue ao terceiro, vai ser cumprido os acordos? Vai ser mantido o mesmo desenho? Os compromissos políticos serão mantidos? A gente sabe que a história é complexa. Está aí um candidato chamado Michel Temer, para a gente botar no plano nacional. Então, existem algumas interrogações. Para a gente concluir essa aí questão... eu queria dizer o seguinte, num cenário que ele dissesse, eu continuo, que ele vai ser senador e tem meu voto, eu voto no senador Renan para governador, mas se ele dissesse assim, eu vou continuar, eu defendi o nome do Vanderlei e toparia ser candidato a senador. Você seria candidato a senador? Se o Vanderlei fosse, o governador continuasse no mandato, escolhesse um do MDB, Vanderlei para ser candidato, perfil do Vanderlei, a governador, eu toparia ser candidato a senador. Agora teria que ser... Você está dizendo isso em primeira mão? Primeira mão. Isso aí, entendeu, Marcelo, com desenho nacional, né? É fácil a luta? Não. Aí vai ser uma polarização importante, porque o Collor seria o candidato do Bolsonaro e eu seria o candidato de Lula. Se o governador continuasse, ao invés do doutor Vanderlei, fosse deputado Paulo Dantas, você apoiaria e continuaria com a pretensão de ser candidato ao Senado? O Paulo tem que ser melhor discutido. É um processo, primeiro partido que ele está indo, ele vai apoiar quem? Entendeu, Marcelo? Ninguém sabe que ele vai apoiar. De repente, ele vai apoiar o Bolsonaro. E aí a contradição nacional. Então, essa expectativa nossa é mais com a federação. Então, PSB, PCdoB, PV, a gente vai ter uma afinidade maior. Entendeu? Então, eu defendo hoje
dos candidatos com maior leveza, que é essa questão que o Marcelo se preocupa, na pergunta que ele fez do Alckmin, uma figura que transita bem, de classe média, que tem mais leveza, já foi vice, é um cara que transita. Eu hoje, se pudesse influenciar, que eu não posso, porque eu sou do PT, não sou nem dele, o meu candidato seria o médico Zé Vanderlei. Inclusive, e eu toparia ser senador. Inclusive, teve agora recentemente uma festa na casa do ex-vice-governador Zé Vanderlei, né, que foi uma vez candidato a prefeito, onde ele foi o terceiro colocado daquela eleição que o Cícero foi para o segundo turno com o Alberto sexta-feira. Tem mais de 30 prefeitos na casa do Zé Vanderlei. Foi feito até um pré-lançamento da candidatura dele ao governo, que tem muita simpatia por muita gente, inclusive do próprio senador Renan, que é uma pessoa da confiança dele. Eu acho que seria um nome bem interessante a candidatura do Zé Vanderlei. Já foi vice-governador, inclusive, do Antônio Vilela. Exatamente. Paulo, você tocou no assunto orçamento secreto. Na sua visão, na sua ótica, o orçamento secreto é legal, é ilegal, é legal, mas é imoral? O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto foi criado na gestão do Rodrigo Maia e, para mim, ele é ilegal. E, inclusive, foi questionado do ponto de vista jurídico. O Supremo não analisou, que eu acho que não vai analisar. Porque o Supremo, ele tem algumas decisões que tem um nível, eu diria assim, fazendo protagonismo legislativo, que não é o papel dele, em algumas matérias. Em outras, ele dá uma recuada. Ele coloca o seguinte: no artigo da Constituição, os poderes são harmônicos e independentes. Ele lava as mãos. Eu acredito que ele não vai entrar nessa bola dividida no processo. O que é o orçamento secreto? Você destina um valor altíssimo, hoje em torno de 20 bilhões, de forma discricionária para o presidente da Câmara. Isso ligado ao Gabinete Civil. Para o deputado federal Arthur Lira. Arthur Lira. O Arthur Lira hoje, né? Poderia ser você, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista. Esse orçamento, ele fica na dependência dele, ou seja, ele faz a distribuição da maneira que ele quer. O que é que ocorre com o orçamento? Há uma destinação dos recursos para os prefeitos, onde não aparece a origem, que é o Cícero, deputado federal, nem o Marcelo, senador. O prefeito sabe que foi o Cícero que colocou e sabe que foi o senador Marcelo. Olha, está chegando aí X milhões para a saúde, X milhões para a educação, para a infraestrutura. O prefeito sabe que vai chegar. Mas não aparece no sistema SICONV, que é o processo da transparência pública, que é uma espécie de emenda. Porque como ele está no executivo, mas quem dá o start é o deputado e o senador. Por que essa ocultação, Paulo? Essa ocultação política para manter o poder. Você tem dúvida que o Arthur Lira, normalmente, hoje ele é um primeiro-ministro, todas as pautas... Ele manda na República junto com Ciro Nogueira? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O Bolsonaro é uma figura que é inapetente. Eu conheço a figura bem, foi colega meu, deputado federal. Mozinho, ele não consegue ficar 5 minutos numa reunião. Eu estou dizendo isso porque eu tenho discordância com outras pessoas da oposição, mas o cara tem conteúdo. Você tem divergência no campo teológico. Ele é incompetente, Paulão, presidente da República? Eu acho incompetente. E ele é inapetente, ele não tem paciência de... A máquina pública é muita burocracia, entendeu? O Arthur Lira, o Ciro Nogueira e a menina que é a deputada federal, que agora, a Arruda, Flávia Arruda, né? Todos do PP. Então, mas quem está mandando mesmo, Paulão, hoje? É o Arthur Lira? Não, quem manda é Arthur e Ciro Nogueira no Brasil. Então ele coloca recurso. Olha, todas as pautas que você imaginasse, senão a gente iria tomar muito tempo no programa, ele segurou a viola. Vou dar um só exemplo simbólico. O Rodrigo Maia foi, antes de ser deputado, ele era economista, trabalhou na Bolsa de Valores, antes de ser deputado. Ele nunca colocou em pauta e não tinha correlação de força para fazer a autonomia do Banco Central. Esse projeto tramitava há 40 anos. O sonho de consumo dos banqueiros. O Arthur Lira, na primeira sessão da Câmara ordinária, primeira ação como presidente, e votou para dizer para o mercado: ó, o mocinho anterior, que era da Bolsa de Valores, nunca colocou em pauta. Eu sou o He-Man, eu tenho a força. Então ele colocou um projeto que é a essência do capitalismo. Olha, os bancos hoje com controle, você não controla o Banco Central, imagine sem controle.
Mozinho, 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Um empresário como o Marcelo, que conhece o ramo da educação, a taxa de juros é imoralidade, pessoal, agiotagem, né, Marcelo? Enquanto aqui é 300% o cartão de crédito, na Europa é 2%, pessoal. O spread bancário é... Pô, são agiotas. Coisa vergonhosa. Então o Arthur acenou para o mercado, quebrou as estatais. Então, normalmente, dentro do processo de normalidade, se ele fosse candidato, possivelmente não seria eleito. Ocorreu com o Rogério Marinho. Quando o Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista, ele teve apoio da CNA, da Agricultura, CNI da Indústria, CNC do Comércio. No Rio Grande. Ele perdeu a eleição. Não faltou dinheiro para ele. O que é que ocorre o Arthur? O Arthur tem um desgaste, mas ele tem 20 bilhões. O governador faz um programa... Nada como 20 bilhões para quebrar... O governador faz um programa chamado Minha Cidade Linda. Fundamental. Calçamento, tal, etc. Tal. Só que o governador e a equipe dele é que faz o projeto, entendeu? Chega na cidade e executa a contratação da construtora, da empreiteira, até um servente e a contratação tudo do Estado. O Arthur Lira chega para o prefeito e disse assim: quanto é o seu PAB, que é o Plano de Ação Básica da Saúde, que é o sonho de consumo dos prefeitos, que é o custeio. Os prefeitos não gostam nem de investimento, né? Porque na hora que constrói um posto, sim, quem é que vai manter? Qual é o pessoal? Aí o prefeito diz assim: não, geralmente eu recebo 150 mil. Sim, mas qual o valor do PAB? 2 milhões, tome 2 milhões aqui. E será que os acordos vai manter em relação ao governador? Por isso que ele tem que repensar muito a saída. E o plano B dele é um Lula ganhando para presidente, com certeza, eu acredito que é ministro. O Marcelo, e outra coisa, você acha que o Marcelo Vitor e o Paulo Dantas, quando tiver com a caneta na mão, ele não vai querer criar uma base de prefeitos? Já tem 49 do Arthur. O restante é o governador. Será que todos os prefeitos não vem ninguém para a Assembleia? Eu não acredito. A gente está chegando ao final do programa, Paulão, e eu queria que você, por favor, respondesse objetivamente, para a gente encerrar. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas, é fato. Hoje venceria no primeiro turno. Mas imaginando um possível segundo turno, pensando eleitoralmente, seria melhor enfrentar Bolsonaro, Moro ou Ciro? Não é questão de melhor. Eu faço uma avaliação, claro que eleição em outubro, que não terá terceira via. Na minha avaliação, a eleição vai ser polarizada entre Bolsonaro. Porque eu imaginava... Mas eleitoralmente, seria melhor enfrentar quem, na sua avaliação, objetivamente? Eu acho que a polarização é importante porque ela educa. Não é? Então você acha preferível enfrentar o Bolsonaro? Porque tem que ter a polarização. Há uma antítese de projeto. A sociedade ela vai tomar por opção. Ou vai ser Bolsonaro de novo ou Lula. Entendeu? Então eu avalio que a terceira via não vingou e o Bolsonaro ele tem um percentual em média de 20%. O Marcelo quem domina mais sobre isso. Agora tem um detalhe que eu fico preocupado. Acho que essa eleição vai ser violenta, ela vai ser muito tensa, porque isso a gente percebe, Marcelo. Tem um grau de radicalidade que as pessoas perderam o bom senso. Eu não vou nem citar aqui, as instituições, que são amigas nossas. Instituições precisam. O cara senta aqui, começa a discutir, você diz, Paulo, não acredito. As instituições precisam trabalhar para a gente não ter esse cenário que realmente é preocupante. Eu quero aqui agradecer ao jornalista João Mozinho, professor Marcelo Bastos, muito obrigado pela sua participação, e o deputado federal Paulão. Muito obrigado, Paulão. Fico feliz de ser entrevistado por você, Cícero, Mozinho, esse jovem, talentoso jornalista, Marcelo, que eu tive... Eu sou Marcelo das Antigas. O Marcelo, que eu conheci no movimento estudantil, muito amigo no saudoso companheiro que está no outro plano espiritual, o Estevão Oliveira, que eu tenho certeza que ensinou, né, a capacidade do Estevão de articulação, e Marcelo depois tornou-se não, grande empresário na área de comunicação, desde o antigo vestibular, que não tem mais, né? Ele é uma referência e hoje está na ciência política, na pesquisa, dando um show de bola, fazendo grandes avaliações e contribuindo todos nós aqui com a democracia, o Estado Democrático de Direito. É isso. Obrigado, Paulão, obrigado a você e até semana que vem.